A melhor vaca da fazenda parou de dar leite. Mimosa emagreceu, sumiu no fundo do curral, recusou qualquer toque. 3 veterinários vieram. Nenhum descobriu o porquê. O fazendeiro entrou em desespero. E quando a filha do caseiro tentou ajudar, foi ignorada na hora. Mandada embora, tratada como quem não sabe nada. No dia seguinte, ela voltou com um balde cheio de leite, da mesma vaca que ninguém conseguiu ordenhar. E aí, todo mundo precisou engolir o que havia dito. Hélio Santana tinha 58 anos e o rosto marcado pelo sol de 2 décadas na mesma terra. Viúvo desde que a filha tinha 7 anos, ele criou Cecília sozinho. Entre uma cabana nos fundos da fazenda Boa Vista e a rotina que começava antes do amanhecer e terminava depois do anoitecer. Era o caseiro mais antigo da propriedade, o primeiro a chegar, o último a sair. O homem que conhecia cada porteira, cada vaca pelo nome, cada detalhe daquele lugar que nunca foi seu, mas que ele tratava como se fosse. Cecília cresceu assim. Não foi criada para gostar do campo. Simplesmente nasceu gostando. Desde pequena aprendia a distinguir o mugido de dor do mugido de fome. Sabia quando uma vaca estava prestes a parir só de observar o jeito que ela andava. Aos 18 anos não tinha diploma nenhum. Mas tinha algo que muita gente passa a vida inteira tentando aprender. Sabia ler os animais. Sonhava em ser veterinária, uma brasa quieta dentro dela, presente, nunca apagada. A fazenda Boa Vista era grande e lucrativa, dominada pela figura de Álvaro Guimarães. 52 anos, empresário de mão firme, dono de uma das marcas de laticínios mais conhecidas do interior. E naquele mês de março, o que começou a dar errado foi Mimosa. A vaca tinha 6 anos, era a mais produtiva do rebanho. Saudável, nunca havia dado trabalho. Quando Hélio chegou ao curral numa segunda-feira e a encontrou encostada no canto, sem se mover para o coxo, parada com o olhar vidrado na parede de madeira, ele sentiu aquela pontada de quem conhece um animal de verdade e percebe que algo está errado antes de entender o quê. Ficou parado na grade por alguns minutos, só olhando. Então entrou, passou a mão no pescoço de Mimosa com cuidado. A vaca não se afastou, mas também não respondeu. E foi esse silêncio do animal, mais do que qualquer sintoma, que fez Hélio sentir que aquilo era sério. Nos dias seguintes, Mimosa comia pouco, bebia menos. Na hora da ordenha, recuava, não com agressividade, mas com medo. Um recuo lento, tenso, de animal que aprendeu a associar aquele momento a algo ruim. Hélio comunicou ao encarregado. Álvaro mandou chamar um veterinário. O primeiro saiu com resultados dentro da normalidade e nenhuma resposta. O segundo sugeriu infecção subclínica e receitou medicação. Uma semana depois, Mimosa estava igual, talvez pior. O terceiro chegou cheio de hipóteses e foi embora sem nenhuma confirmada. 2 semanas tinham passado. Mimosa havia emagrecido visivelmente. O contrato com o maior distribuidor da região estava começando a balançar. Foi nesse clima que Damião começou a se movimentar. Encarregado geral da fazenda há 8 anos, homem de voz grossa e jeito de quem está sempre no comando, Damião nunca escondeu que achava Hélio um peso morto na propriedade. Há anos tentava convencer Álvaro de que a cabana do caseiro poderia virar depósito, que o setor rendia menos do que deveria. Álvaro ouvia e não mexia em nada. Hélio era confiável, e confiabilidade tem valor. Mas Damião era paciente, sabia esperar. Com Mimosa doente e os veterinários indo embora de mãos vazias, ele enxergou a janela que esperava. Passou a deixar comentários no momento certo, perto de Álvaro, no tom de quem apenas observa, sem nunca acusar diretamente, que o curral era responsabilidade do setor de Hélio,
que talvez a vaca tivesse sido mal manejada, que era difícil entender como um animal saudável simplesmente parava de produzir sem que houvesse algum descuido por trás. Cada comentário era plantado com cuidado, como quem semeia devagar e espera a chuva fazer o trabalho. Álvaro ouvia e ia ficando mais quieto a cada dia que passava sem resposta. Cecília via tudo isso e não dizia nada. Observava Damião do jeito que observava os animais, com atenção nos detalhes que as pessoas não percebem que estão mostrando. E observava Mimosa com uma intensidade diferente da dos veterinários, não buscando doença para diagnosticar, mas tentando entender o que o animal estava sentindo. Havia algo no comportamento de Mimosa que não encaixava em nenhum dos diagnósticos. Uma doença derruba o animal de forma geral, o apetite cai, o olhar some, o corpo cede todo de vez, mas Mimosa comia pouco. Não zero. Bebia menos, mas bebia. Ficava parada, mas quando Cecília se aproximava devagar, sem pressa, a vaca não se afastava. Ficava ali, com o olho semicerrado, como se estivesse avaliando se valia a pena confiar. Era o comportamento de um animal com dor localizada, não de um animal doente. Naquela quinta-feira à tarde, Cecília ficou parada na grade do curral por quase 1 hora. A vaca estava no mesmo canto de sempre, e então ela percebeu. Mimosa sempre recuava pelo lado esquerdo, sempre. Em todas as tentativas de ordenha, em todas as aproximações dos veterinários, o recuo era sempre para o mesmo lado. Nenhum dos 3 profissionais havia considerado isso, porque nenhum deles havia ficado tempo suficiente para ver o padrão. Ela ainda não sabia exatamente o que significava, mas sabia que significava alguma coisa. Naquela noite, perguntou ao pai com cuidado se havia alguma mudança recente na ordenhadeira. Hélio franziu a testa. Havia uma manutenção semanas atrás, feita pela equipe de Damião, mas ele não tinha visto o registro. Cecília não disse mais nada, guardou a informação. Mas quando o pai apagou a luz e a cabana ficou em silêncio, ela ficou deitada de olhos abertos, com uma certeza crescendo devagar no peito. Alguém sabia mais do que estava dizendo, e ela ia descobrir quem. A fazenda acordou tensa naquela sexta-feira. Era aquele tipo de clima que se espalha quando as pessoas sabem que algo está prestes a mudar, mas ainda não sabem como. Os peões trabalhavam mais quietos. Os funcionários do curral evitavam cruzar com Damião. E Mimosa continuava no canto, mais magra, recusando qualquer aproximação com a mesma resistência silenciosa de sempre. Álvaro chegou cedo, o que já era sinal ruim. Passou direto pelo alpendre, atravessou o pátio e foi até o curral com Damião ao lado, os dois conversando baixo. Cecília estava chegando com o pai quando os viu de longe. Hélio desacelerou o passo, ela continuou andando. Álvaro ficou parado na grade por alguns minutos, olhando para Mimosa sem dizer nada. Então virou para Damião e perguntou quantos dias faltavam para o prazo do contrato. 11 dias, respondeu Damião sem hesitar. Álvaro balançou a cabeça daquele jeito de quem está fazendo uma conta que não fecha e disse, em voz baixa, mas firme, que tomaria uma decisão até o fim da semana. Damião aproveitou o momento. Com o cuidado de quem escolhe as palavras para não parecer que está acusando, comentou que talvez valesse rever como o manejo do curral havia sido conduzido nos últimos meses. Que às vezes um problema assim não vem do animal, vem de como o animal é tratado. Álvaro fez uma pausa, mas não discordou. Hélio estava a 10 metros dali e ouviu cada palavra. Cecília também ouviu, e viu o rosto do pai. Aquela expressão de quem leva um golpe e não reage porque passou a vida inteira aprendendo que reagir não adianta. Ela sentiu raiva, mas engoliu. Precisava de informação, não de briga. Naquela manhã, com Damião ocupado do outro lado da propriedade, Cecília foi até o galpão de equipamentos com um pretexto simples.
Buscar uma enxada. Entrou com calma. Passou os olhos pelas paredes cobertas de pranchetas, registros de manutenção, fichas de equipamentos. Procurava o registro da ordenhadeira. Não encontrou, mas notou que havia uma prancheta a menos do que de costume. Justamente a que sempre ficava pendurada perto da ordenhadeira principal. Aquilo ficou na cabeça dela. À tarde, Álvaro convocou uma reunião no alpendre com Damião, o veterinário que ainda estava na fazenda, e 2 funcionários sênior do curral. Hélio não foi chamado. O veterinário apresentou suas conclusões. Sem doença infecciosa detectável, sem parasitas, exames dentro do padrão. Sua hipótese era estresse, mas sem conseguir explicar a origem. Sugeriu repouso prolongado e observação. Damião não deixou a ideia durar nem 1 minuto. Disse que repouso prolongado com o contrato no prazo que estava era luxo que a fazenda não podia ter. Que talvez o mais sensato fosse substituir Mimosa no lote e renegociar a composição com o distribuidor. O veterinário arrumou os papéis e foi embora. Era uma saída dita no momento errado, por alguém com interesse errado. Mas Álvaro ficou quieto. E silêncio, naquela fazenda, era quase uma resposta. Damião saiu da reunião satisfeito. E ainda naquela tarde, Cecília o viu entrar sozinho no galpão de equipamentos e sair minutos depois com alguma coisa embaixo do braço. Ela não conseguiu ver o quê. Mas era um objeto fino, retangular, do tamanho de uma prancheta. O jantar na cabana foi silencioso. Hélio comeu pouco. Antes de dormir, disse que Álvaro havia mandado um recado pela tarde, que no começo da semana seguinte haveria uma conversa sobre a organização dos setores, que ele deveria estar disponível. Cecília perguntou o que isso significava. Hélio demorou a responder. Depois disse, com a voz de quem já sabe, mas ainda não quer acreditar, que provavelmente estavam arrumando um jeito de dispensá-lo sem precisar dizer diretamente. 20 anos de fazenda. E era assim que terminava. Ela ficou acordada olhando para o teto, pensando na prancheta sumida, em Damião saindo do galpão, em Mimosa recuando sempre pelo mesmo lado. As peças estavam ali. Só precisavam se encaixar. No dia seguinte, sábado, Cecília acordou antes do pai e foi até a fazenda mais cedo do que de costume. Queria ver Mimosa sem ninguém por perto. Quando chegou ao curral, porém, encontrou 2 funcionários do setor de Damião já lá, conversando perto da grade. Ela parou a distância suficiente para não ser notada e ficou observando. Um deles apontou para Mimosa e disse alguma coisa que ela não conseguiu ouvir direito. O outro deu de ombros. Depois os 2 saíram sem olhar para trás. Cecília esperou alguns minutos antes de se aproximar. Mimosa estava no mesmo canto, mas havia algo diferente naquela manhã. A vaca estava com a cabeça mais baixa do que de costume, quase encostando o focinho no chão. Cecília entrou devagar, sem fazer barulho, e ficou parada a alguns passos de distância. Mimosa não se mexeu. Não recuou. Apenas ficou ali, quieta, com aquele olhar de animal que já não espera mais nada de ninguém. Cecília sentiu o peito apertar. Ela sabia que os animais chegam a esse ponto, quando a dor dura tempo demais e o corpo começa a guardar o sofrimento dentro, longe do alcance de qualquer exame. Mimosa não estava apenas doente, estava desistindo. E isso precisava mudar antes da conversa que Álvaro marcou para a semana seguinte. Naquela tarde, Cecília tentou uma última vez. Foi até a casa grande, subiu os degraus do alpendre e bateu na porta lateral que dava para o escritório de Álvaro. Ele estava ao telefone. Quando viu quem era, fez um gesto vago com a mão. Aquele gesto que significa espera, mas que na prática significa depois, e depois quase nunca chega. Ela esperou do lado de fora por 20 minutos. Quando a porta se abriu, foi Damião quem saiu, não Álvaro. Olhou para ela de cima para baixo com um meio sorriso que não chegava aos olhos.
Seu pai mandou você aqui? Perguntou devagar, como quem já sabe a resposta. Vim falar com o Sr. Álvaro, disse Cecília. Ele está ocupado. Damião deu um passo para o lado, bloqueando levemente a passagem. E olha, menina, eu entendo que você quer ajudar, mas isso aqui não é assunto para você. Deixa para quem entende. Ela não respondeu. Desceu os degraus devagar, calmamente, sem dar a Damião a satisfação de ver que aquilo havia doído. Mas havia doído. De volta à cabana, encontrou o pai sentado na varanda com o chapéu nas mãos, olhando para o nada. Hélio não disse nada quando ela chegou. Cecília também não. Sentou do lado dele por um tempo, os dois em silêncio, com o fim de tarde descendo devagar sobre a fazenda que havia sido a vida inteira deles. Foi Hélio quem falou primeiro. Disse que havia 22 anos que acordava todo dia naquela terra, que conhecia cada palmo daquele pasto, que nunca havia pedido nada além de poder trabalhar direito. Cecília colocou a mão no braço do pai e não disse nada, porque às vezes não existe palavra que caiba no tamanho de uma injustiça. Mas lá dentro, enquanto o sol sumia atrás do morro e as vacas voltavam para o curral, ela tomou uma decisão. Naquela madrugada, quando a fazenda estivesse em silêncio e Damião estivesse dormindo do outro lado da propriedade, ela ia entrar no curral. Ia sentar no chão perto de Mimosa e ia ficar lá o tempo que fosse preciso. Porque se havia uma resposta em algum lugar, ela estava ali, naquele fundo escuro do curral onde a vaca mais valiosa da fazenda Boa Vista havia desistido de ser vista. Se o registro tinha sumido do lugar, era porque alguém não queria que ele fosse encontrado. A madrugada estava fria quando Cecília saiu da cabana. Não havia lua cheia, mas o céu estava limpo e as estrelas davam luz suficiente para ela encontrar o caminho sem precisar de lanterna, um caminho que conhecia de cor desde os 8 anos de idade. O capim estava molhado. O silêncio era daqueles silêncios de fazenda que parecem maiores do que o mundo. Ela empurrou a porteira do curral devagar, segurando o trinco para não fazer barulho. As vacas dormiam de pé, algumas deitadas no canto. Mimosa estava onde sempre estava, no fundo, encostada na parede de madeira, separada das outras por uma distância que ela mesma havia criado. Cecília foi até lá com passos lentos. Não falou. Não estendeu a mão para forçar um contato. Simplesmente pegou o banquinho de madeira surrado, que ficava pendurado num prego da parede, colocou no chão a uns 2 metros de Mimosa e sentou. E ficou. Mimosa abriu um olho. Observou. Não recuou. Esse foi o primeiro sinal. Cecília ficou ali por mais de 1 hora, sem fazer nada além de existir perto da vaca. Depois, começou a passar a mão devagar no pescoço do animal, pelo lado direito, longe do lado esquerdo que Mimosa sempre protegia. A vaca respirou fundo. Não tremeu. Cecília sentiu os músculos do pescoço afrouxarem sob a palma da sua mão. Aquele relaxamento sutil que os animais só mostram quando decidem confiar. Foi então que Cecília se permitiu observar com mais cuidado. Passou os dedos com leveza ao longo do úbere, testando. Quando chegou perto do lado esquerdo, Mimosa se contraiu. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas claro para quem sabe o que está procurando. Não era uma reação de doença, era uma reação de dor localizada. Dor que a vaca havia aprendido a antecipar antes mesmo de ser tocada, porque toda a tentativa de ordenha havia confirmado que aquele toque ia doer. Cecília posicionou as 2 mãos com cuidado e aplicou uma pressão suave. Não para ordenhar, apenas para sentir. A tensão estava lá, clara, do lado esquerdo. Era dor, localizada, e ninguém tinha parado tempo suficiente para perceber. A vaca não havia parado de produzir. Havia aprendido que deixar tocar doía. Cecília ficou mais um tempo ali em silêncio, com a mão no pescoço de Mimosa. A vaca fechou os olhos. Lá fora, o vento mexia nas folhas do eucalipto que crescia do lado de fora do curral.
foi quando ela ouviu passos do lado de fora na terra batida do pátio, lentos, mas próximos. Cecília se imobilizou. A lanterna varreu o vão da porteira. Um feixe amarelo passando rápido pelo espaço entre as tábuas de madeira. Ela se jogou levemente para o lado, ficando na sombra, com Mimosa entre ela e a luz. O coração bateu forte, mas ela não se mexeu. Os passos continuaram. Pararam por um segundo. Aquela pausa de quem ouve alguma coisa e tenta confirmar se ouviu mesmo. Então continuaram se afastando. A lanterna sumiu, ela esperou, contou até 60 antes de respirar fundo. Não sabia se era Damião. Podia ser qualquer funcionário fazendo a ronda, mas podia ser ele. E se fosse, e ele a encontrasse ali, naquela hora, ela perderia qualquer elemento de surpresa que ainda tinha. Cecília esperou mais alguns minutos antes de se levantar. Antes de sair, passou mais uma vez a mão no pescoço de Mimosa e murmurou alguma coisa baixo. Uma daquelas frases que a gente diz para os animais e que não precisam fazer sentido para funcionar. A vaca não se mexeu. Na volta para a cabana, ela foi pelo caminho mais longo, colada na cerca de arame, longe da luz da varanda da casa grande, que ficava acesa a noite toda. Entrou sem fazer barulho. Hélio roncava baixo no quarto. Ela se sentou à mesa da cozinha no escuro e ficou pensando. Sabia o problema de Mimosa, mas saber não era suficiente. Para que aquilo mudasse alguma coisa, ela precisava ser ouvida. E a única vez que havia tentado falar com Álvaro, Damião havia bloqueado a passagem com um sorriso e mandado ela embora como se fosse uma criança atrapalhando conversa de adulto. Havia outra coisa. A prancheta sumida. O registro de manutenção que não estava onde deveria estar. Se a pressão da ordenhadeira havia sido alterada durante a manutenção supervisionada por Damião, e se esse registro havia desaparecido, havia uma razão para isso. E essa razão tinha a ver com o que estava acontecendo com Mimosa e com o que estava acontecendo com o pai dela. Cecília precisava desse documento. Na manhã seguinte, ela acordou com o plano formado. Não ia tentar falar com Álvaro de novo. Não enquanto Damião controlava o acesso a ele. Ia fazer o que sabia fazer. Observar, esperar o momento certo e agir quando ninguém estivesse olhando. Mas o tempo estava curto. A conversa sobre os setores estava marcada para o início da semana. E quando ela acontecesse, talvez já fosse tarde demais para qualquer documento, qualquer descoberta, qualquer verdade mudar alguma coisa. Ela olhou pela janela da cozinha enquanto o café esquentava no fogão. Lá fora, a fazenda começava a acordar. O barulho das vacas, os peões chegando, a fumaça saindo da cozinha do galpão. Um dia normal, que podia ser um dos últimos dias normais que ela e o pai teriam ali, a menos que ela fizesse alguma coisa antes que o dia acabasse. Cecília passou o domingo inteiro observando Damião de longe. Não de forma óbvia. Ela sabia que ele era o tipo de homem que percebe quando está sendo observado e usa isso a seu favor. Então, ela foi fazendo o que sempre fazia. Acompanhou o pai nas tarefas do curral, levou água para os bezerros, varreu a entrada do galpão principal. Só que desta vez, cada movimento tinha um propósito além do trabalho. Ela precisava saber quando Damião usava o galpão de equipamentos. E mais importante, se havia algum momento em que ele ficava longe o suficiente para ela entrar sem ser vista. A resposta chegou no meio da tarde. Todo domingo, por volta das 3 horas, Damião se trancava no escritório do fundo do galpão para fazer o fechamento semanal das escalas. Ficava lá pelo menos 1 hora, às vezes mais. Cecília confirmou isso com a cozinheira, sem precisar perguntar diretamente. Só comentou que havia esquecido uma coisa no galpão mais cedo, e a mulher, sem malícia nenhuma, disse que a essa hora Damião estava no escritório e ninguém ia incomodar ela lá dentro. Era a janela que ela precisava.
Às 3h10, com o sol ainda alto e a fazenda no ritmo lento do domingo, Cecília entrou no galpão pela porta lateral. O cheiro era de graxa e palha seca. A luz entrava fraca pelas frestas do telhado. Ela foi direto para a parede onde ficavam as pranchetas, desta vez sem pressa, sem pretexto, sem ninguém para interromper. A prancheta da ordenhadeira continuava ausente, mas havia uma gaveta baixa embaixo da bancada, encostada na parede, com um cadeado simples, o tipo de cadeado barato que mais intimida do que protege. Cecília olhou para ele por um momento. Então percebeu que a gaveta estava torta, levemente desalinhada, como se tivesse sido fechada com pressa. E pelo vão da madeira mal encaixada, ela conseguia ver o canto de uma folha. Ela não forçou. Não era o momento, mas soube que estava ali. Saiu do galpão com o mesmo passo de quem entrou, calmo, sem pressa, e passou o resto do domingo com aquela informação guardada dentro do peito, esperando o momento certo para usá-la. A segunda-feira amanheceu pesada. A reunião sobre os setores havia sido marcada para a tarde, mas o clima da manhã já anunciava que o dia seria longo. Hélio acordou mais cedo do que de costume, tomou o café sem falar, saiu para o curral com o chapéu abaixado. Cecília ficou na cabana por mais alguns minutos, olhando para a xícara na mesa, pensando. Ela tinha 2 problemas. O primeiro era a mimosa, e esse ela sabia como resolver. O segundo era o documento, e esse dependia de uma abertura que ela ainda não tinha. A manhã foi passando. Às 10h, um dos funcionários do curral veio avisar que Damião queria todos os encarregados de setor no galpão principal para uma vistoria antes da reunião da tarde. Hélio foi chamado. Cecília viu o pai sair com o grupo e ficou parada na porta da cabana, calculando o tempo. Damião estava no galpão principal com Hélio e os outros. O escritório do fundo ficava do outro lado. A gaveta estava lá. Ela esperou 5 minutos. Depois foi. Entrou pelo mesmo caminho de antes. A gaveta com o cadeado estava no mesmo lugar. Ela passou os dedos pela madeira torta, testou o encaixe. A gaveta deslizou 1 centímetro para o lado. O cadeado estava preso ao puxador, mas a madeira estava tão gasta que o próprio fundo da gaveta cedia levemente. Ela inclinou, encaixou 2 dedos pelo vão de baixo e puxou com cuidado. A folha escorregou para fora. Era o registro de manutenção da ordenhadeira. Uma ficha simples, com data, descrição do serviço e assinatura do responsável. Cecília leu devagar, linha por linha. O serviço havia sido feito 5 semanas atrás. No campo de pressão de operação, o valor registrado estava claramente acima do padrão recomendado para vacas em lactação. Não por muito, mas o suficiente para causar desconforto progressivo em um animal sensível. E no campo de assinatura do responsável pela supervisão, estava o nome de Damião, com a letra grande e inclinada que ela já conhecia das escalas afixadas no galpão. Ela ficou olhando para aquilo por alguns segundos. Não era uma confissão, não provava intenção, mas provava que a manutenção havia sido feita com configuração incorreta, que Damião havia supervisionado e assinado, e que o documento havia sido retirado do lugar onde deveria estar e guardado em uma gaveta fechada. Qualquer pessoa com bom senso tiraria a mesma conclusão. Cecília dobrou a folha com cuidado, colocou dentro da blusa e saiu do galpão. O coração batia rápido, mas os passos eram firmes. Ela foi direto para o curral, pegou o banquinho de madeira e sentou perto de Mimosa, não pela 2ª vez, mas pela 3ª, pela 4ª, pelo número de vezes que fosse necessário até o animal confiar de verdade. Ficou ali por quase 1 hora, repetindo o mesmo processo da madrugada. Presença, calma, toque lento no lado direito, atenção total à resposta do animal. Desta vez, Mimosa deu um passo em direção a ela. Pequeno, quase imperceptível. Mas foi Mimosa que se moveu na direção de Cecília.
Não o contrário. Cecília ordenhou com as mãos, devagar, pelo lado direito, longe da área dolorida. O leite começou a descer, pouco, irregular no início, depois num fluxo mais constante. Mimosa permaneceu parada, sem recuar, sem tremer. Quando terminou, havia leite suficiente no balde para provar o que precisava ser provado. Cecília ficou sentada por mais alguns minutos, com o balde no chão ao lado, a mão ainda no pescoço de Mimosa. Lá fora, a fazenda seguia o ritmo do dia. Peões iam e vinham. Um trator roncou do lado do pasto. A cozinheira chamou alguém para o almoço. A reunião da tarde estava se aproximando. A reunião onde Álvaro ia decidir o futuro do seu pai. Cecília olhou para o balde, olhou para Mimosa. Então se levantou, pegou o balde com as duas mãos e saiu do curral com o passo de quem tomou uma decisão que não tem mais volta. Cecília subiu os degraus do alpendre da casa grande com o balde nas mãos. Não correu, não gritou. Subiu devagar, como quem carrega algo precioso e sabe disso. O balde estava pela metade, leite fresco, limpo, ainda com um pouco de espuma na borda. Ela bateu na porta com o nó dos dedos, 3 batidas firmes, e esperou. Álvaro abriu ele mesmo. Estava com a camisa aberta no último botão, o rosto de quem passou o dia inteiro resolvendo problema em cima de problema. Quando viu Cecília, franziu a testa. Quando viu o balde, franziu mais ainda. "O que é isso?" perguntou. "Leite de mimosa", respondeu ela. Simples assim. Álvaro ficou parado por um segundo, olhando para o balde como se não soubesse bem o que fazer com aquela informação. Então chamou Damião, que estava na sala ao fundo, e os dois vieram até a varanda. Damião olhou para o balde, olhou para Cecília. O sorriso apareceu devagar, aquele sorriso calculado de quem já está formulando a resposta antes de ouvir a pergunta. "Isso aí veio de outra vaca", disse ele antes que Álvaro pudesse falar. "Menina, eu entendo que você quer ajudar seu pai, mas inventar história agora não vai mudar nada." Cecília não respondeu para Damião, manteve os olhos em Álvaro. "O senhor pode mandar alguém conferir", disse ela. "Eu ordenhei mimosa há menos de meia hora. O balde ainda está morno. Manda ver." Álvaro olhou para Damião. Damião deu de ombros com o ar de quem está concedendo um favor, como se a conferência fosse apenas para encerrar o assunto logo. Chamou um dos funcionários do curral que passava no pátio e mandou ele verificar. Os 3 ficaram em silêncio na varanda enquanto esperavam. Cecília ficou de pé com o balde. Damião encostou no batente da porta com os braços cruzados. Álvaro ficou parado no meio, olhando para o horizonte da fazenda, com aquela expressão fechada que não entregava nada. O funcionário voltou em menos de 5 minutos. Parou na base dos degraus, tirou o chapéu, olhou para Álvaro. "É de mimosa, sim, senhor. Ela está no curral, lado direito ordenado." Álvaro virou devagar para Cecília. Depois virou para Damião, que havia descruzado os braços e olhava para o chão com uma expressão que tentava ser neutra e não conseguia. Então Álvaro fez algo que Cecília não esperava. Ficou com raiva, não de Damião, de Cecília. "3 veterinários", disse ele com a voz baixa mas tensa. "Eu trouxe 3 profissionais formados e paguei caro por cada um. E você quer me dizer que uma menina de 18 anos resolveu o que eles não conseguiram?" "Não estou dizendo isso, senhor Álvaro", respondeu ela com calma. "Estou mostrando o leite no balde." "Como você fez?" "Ordenha manual pelo lado direito. Mimosa tem tensão muscular no úbere, do lado esquerdo. Cada tentativa de ordenha pela máquina estava piorando. Ela não parou de produzir. Ela estava se defendendo da dor." Álvaro apertou os lábios. Era a raiva de quem se sente humilhado por uma situação. Não por uma pessoa, mas pela situação. 3 semanas de crise, 3 veterinários, um contrato ameaçado. E a resposta estava na filha do caseiro. "Por que você não falou isso antes?" perguntou ele. Cecília teve vontade de dizer: "Falei."
Tentei. Damião me mandou embora da sua porta, mas não disse isso, disse outra coisa. Eu tentei falar, senhor. Não tive oportunidade. Por isso resolvi mostrar em vez de falar. Damião se mexeu. Soltou um ruído baixo, quase uma risada, e disse que qualquer um podia tirar leite de uma vaca com a mão e inventar uma história depois. Que isso não provava nada sobre a ordenhadeira nem sobre nada mais. Álvaro olhou para ele. Depois, olhou para Cecília. E foi aí que ela colocou a mão dentro da blusa e tirou a folha dobrada. Isso é o registro de manutenção da ordenhadeira, disse ela, estendendo para Álvaro. Da manutenção feita 5 semanas atrás. A pressão de operação registrada aqui está acima do padrão recomendado para vacas em lactação. A assinatura de supervisão é do senhor Damião. Álvaro desdobrou a folha devagar. Leu. Leu de novo. Depois, ergueu os olhos para Damião com uma expressão que Cecília não conseguiu classificar. Não era raiva ainda, era algo antes da raiva. Era o momento em que uma pessoa entende que foi mantida no escuro. Onde você achou isso? Perguntou Álvaro, ainda olhando para o papel. Estava no galpão de equipamentos, respondeu Cecília. Numa gaveta. Não estava pendurado onde deveria estar. Damião deu um passo à frente. A voz saiu mais alta do que ele pretendia. Ela mexeu onde não devia. Esse documento pode ter sido alterado. Pode ter sido... Damião. A voz de Álvaro foi curta, seca, sem espaço para continuação. Damião fechou a boca. Álvaro ficou olhando para o papel por mais alguns segundos. Depois dobrou a folha, guardou no bolso da camisa e virou para Cecília. Você consegue ordenhar mimosa de novo? Na frente de todo mundo? Sim, senhor. Amanhã cedo. Quero os veterinários que ainda estão na fazenda, os funcionários do curral e o Damião. Todo mundo presente. Fez uma pausa. E fala para o seu pai que a conversa sobre os setores fica para depois. Cecília desceu os degraus do alpendre com o balde vazio. Álvaro havia pedido que deixasse o leite. Atravessou o pátio devagar, com o sol da tarde batendo de lado, alongando a sombra dela no chão de terra batida. Quando chegou na cabana, Hélio estava sentado na mesma cadeira de sempre, com o chapéu no colo. Levantou os olhos quando ela entrou. Cecília colocou o balde no chão, sentou na cadeira da frente e disse, com a voz firme mas baixa: Pai, amanhã cedo você vai ao curral do mesmo jeito que vai todo dia. E vai ver alguma coisa que eu preciso que você veja. Hélio ficou olhando para ela por um momento. Depois assentiu, sem perguntar nada. Tinha aprendido em 58 anos que às vezes a confiança vem antes da explicação. Do lado de fora, a noite estava chegando sobre a fazenda Boa Vista. E Damião, sozinho no escritório do galpão, estava olhando para a gaveta aberta, sabendo que amanhã cedo tudo aquilo que ele havia construído ao longo de anos ia ser testado de uma vez só. O sol ainda não havia chegado acima do morro quando os primeiros funcionários começaram a aparecer no pátio. A palavra havia corrido pela fazenda do jeito que as palavras correm em lugares pequenos. Sem que ninguém precisasse avisar formalmente, todo mundo já sabia que algo ia acontecer naquela manhã no curral. Os peões chegaram mais cedo. Os 2 veterinários que ainda estavam hospedados na propriedade apareceram com as bolsas na mão, prontos para ir embora, e ficaram quando souberam que Álvaro havia pedido a presença deles. Até a cozinheira saiu da cozinha antes do café ficar pronto, encostada na cerca de arame com as mãos no avental. Damião chegou com o rosto fechado e foi direto para uma ponta do curral, de braços cruzados, de costas para a maioria. Não cumprimentou ninguém. Hélio ficou perto da porteira, o chapéu nas mãos, sem entender completamente o que estava prestes a acontecer, mas confiando na filha do jeito que havia aprendido a confiar nas coisas que não precisam de explicação. Álvaro chegou por último. Atravessou o pátio com passos firmes, parou no centro do curral e olhou ao redor. Então,
Virou para Cecília, que estava de pé perto do banquinho de madeira, e disse apenas: "Pode começar." O silêncio que caiu foi daqueles silêncios que as pessoas seguram sem perceber. Todo mundo prendeu um pouco a respiração ao mesmo tempo. Cecília não olhou para Damião, não olhou para os veterinários. Pegou o banquinho surrado, foi até Mimosa com passos lentos e se posicionou do lado direito do animal, com a naturalidade de quem fez aquilo a vida inteira. Mimosa estava tensa. Havia muita gente, muito barulho contido, muito olhar apontado na direção dela. Era o tipo de situação que, nas semanas anteriores, teria feito a vaca recuar direto para o canto. Mas Cecília colocou a mão no pescoço do animal antes de qualquer outra coisa. Devagar, firme, sem pressa. Mimosa respirou fundo. Foi o único sinal que Cecília precisava. Ela começou a ordenhar com um toque lento, ritmado, num compasso que nenhuma máquina conseguiria imitar porque não era técnica, era presença. Era o resultado de 18 anos acordando cedo, de noites no curral, de horas sentada no chão de terra batida, aprendendo a linguagem que os animais usam quando confiam em alguém. O leite começou a cair no balde. Devagar no começo, depois num fluxo constante, limpo, inegável. Damião descruzou os braços. Um dos veterinários se inclinou levemente para a frente. Hélio, perto da porteira, apertou o chapéu nas mãos sem perceber. Cecília não parou, não olhou para ninguém. Continuou no mesmo ritmo, com Mimosa imóvel ao lado dela, os olhos da vaca fechados com uma tranquilidade que ninguém havia visto naquele animal em semanas. Quando o balde estava pela metade, Cecília parou, se levantou e virou para Álvaro. "Mimosa não estava doente", disse ela. "Ela sofreu um trauma no úbere, provavelmente uma queda ou impacto. A tensão muscular ficou do lado esquerdo. Cada vez que a ordenhadeira era usada com a pressão errada, a dor era confirmada. Ela aprendeu a associar a ordenha com sofrimento e passou a se defender. Não havia infecção, não havia parasita, não havia doença nenhuma que um exame pudesse achar, porque o problema era a dor causada por equipamento fora do padrão." Os dois veterinários trocaram um olhar. Um deles abriu a boca e a fechou. O outro olhou para o chão. Cecília, então, tirou o registro de manutenção do bolso e estendeu para Álvaro. "A pressão registrada nessa manutenção está acima do recomendado para animais em lactação. A supervisão foi assinada pelo Sr. Damião. O documento original foi retirado do lugar onde deveria estar e guardado numa gaveta fechada no galpão de equipamentos." Ela não acusou, não elevou a voz, não fez gesto nenhum na direção de Damião. Apenas apresentou o papel e ficou em silêncio, deixando que cada um no curral chegasse à própria conclusão. Álvaro leu o documento. Leu de novo. Então ergueu os olhos devagar e olhou para Damião. Damião estava com o queixo levantado, mas algo na postura havia mudado. Havia uma rigidez diferente, a rigidez de quem está sustentando o peso de uma mentira que ficou grande demais. Abriu a boca. Disse que o registro podia ter sido preenchido errado, que erros aconteciam, que isso não provava nada sobre nenhuma intenção. Álvaro não respondeu. Ficou olhando para Damião por alguns segundos, com aquela expressão fechada que não entregava nada. E foi esse silêncio que respondeu por ele. Um dos veterinários se aproximou do balde, examinou o leite, pediu licença e passou a mão com cuidado pelo úbere de Mimosa. Confirmou a tensão muscular do lado esquerdo em voz alta, com a objetividade de quem está corrigindo um diagnóstico errado e sabe disso. O outro assentiu ao lado. Nenhum dos dois olhou para Damião. Hélio ainda estava perto da porteira. Quando Cecília ergueu os olhos na direção do pai, viu que ele estava com a cabeça levemente baixa e os ombros levemente curvados. Não de vergonha, mas daquele jeito que as pessoas ficam quando estão tentando conter alguma coisa que não cabe mais dentro do peito.
Álvaro dobrou o documento, guardou no bolso e disse para os funcionários que podiam voltar às tarefas. Depois, pediu que Damião ficasse e pediu que Cecília ficasse também. Quando o curral esvaziou, ficaram os três, Álvaro, Damião e Cecília, com o balde de leite no meio e Mimosa tranquila ao fundo. Álvaro olhou para Damião por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Então disse, com a voz baixa e sem raiva aparente, que queria uma auditoria completa de todos os registros de manutenção dos últimos 2 anos, que Damião ficaria afastado das funções de supervisão até que a auditoria terminasse, que ele mesmo ia conduzir as conversas a partir daí. Damião ficou parado por um momento. Depois deu meia volta e saiu do curral sem dizer nada, com o passo de quem sabe que a discussão já acabou antes de começar. Álvaro ficou olhando para o espaço onde Damião havia estado. Depois virou para Cecília. Ela estava de pé ao lado do banquinho de madeira, com o balde no chão, esperando. Não sabia o que vinha agora. Havia feito o que precisava fazer. O resto estava fora do alcance dela. Álvaro olhou para o balde. Olhou para Mimosa. Depois olhou para Cecília com uma expressão diferente de tudo que havia mostrado até então. Não era gratidão, não era admiração, era algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Era o olhar de quem reconhece que errou no julgamento e não sabe ainda como consertar isso. "Vem comigo", disse ele. "Preciso conversar com você e com seu pai." Álvaro foi na frente. Cecília foi buscar o pai. Hélio estava encostado na cerca do lado de fora do curral, com o chapéu na mão e o olhar fixo no pasto. Não havia visto a conversa final entre os três, mas havia visto o suficiente. Havia visto a filha de pé no meio do curral com o balde de leite. Havia visto Damião sair com o passo de quem perdeu. Havia visto Álvaro guardar o documento no bolso, sem dizer nada ainda. Quando Cecília chegou perto e disse que o fazendeiro queria conversar com os dois, Hélio levantou os olhos para ela por um momento. Depois colocou o chapéu na cabeça, ajeitou a aba e seguiu. Os três se sentaram na varanda da casa grande. Álvaro trouxe ele mesmo 3 cadeiras, um gesto pequeno, mas que Hélio notou. Em 22 anos de fazenda, nunca havia sentado naquela varanda com o patrão. Sempre havia ficado de pé no pátio, de chapéu na mão, esperando instrução. Álvaro não fez discurso. Não era o tipo de homem que faz discurso quando pode fazer diferente. Disse que a auditoria dos registros de manutenção iria começar naquela semana. Que pelas primeiras indicações havia mais irregularidades além da ordenhadeira. Coisas que Damião havia administrado sem transparência por tempo demais. Que ele, Álvaro, havia cometido o erro de confiar em quem falava mais alto, em vez de prestar atenção em quem trabalhava de verdade. Hélio ficou ouvindo sem interromper, com as mãos fechadas no colo. Álvaro então virou para Cecília e perguntou diretamente: "O que você quer fazer da vida?" Ela não hesitou. "Medicina veterinária." Álvaro assentiu devagar, como se a resposta confirmasse algo que ele já havia calculado. Disse que conhecia o diretor de uma faculdade particular na cidade, a 60 quilômetros dali, uma instituição séria, com bom curso de veterinária, que tinha uma relação antiga com ele e que uma conversa resolveria a questão da bolsa, que Cecília poderia começar no semestre seguinte se quisesse. Cecília ficou olhando para ele por um momento sem falar. Não era desconfiança. Era o tempo que a gente precisa quando recebe algo que esperou por muito tempo e não sabe bem como segurar. "E quando eu me formar?" perguntou ela. Álvaro levantou uma sobrancelha, quase satisfeito com a pergunta. "Quando você se formar, tem um lugar aqui esperando por você, veterinária da Fazenda Boa Vista. Com contrato, com salário e com respeito." Hélio piscou rápido. 1 vez, 2. Olhou para o pasto lá embaixo. Cecília disse que aceitava, sem cerimônia, sem choro. Disse que aceitava e que ia se dedicar como havia se dedicado à Mimosa, com atenção e sem atalho. Álvaro assentiu. Depois
olhou para Hélio e disse que a conversa sobre os setores estava cancelada, que enquanto Hélio quisesse estar naquela fazenda, o lugar dele estava garantido, que a cabana era dele, que a função era dele e que a partir daquela semana ele ia ter acesso direto a Álvaro sem precisar passar por intermediário nenhum. Hélio ficou em silêncio por um tempo. Então disse, com a voz de quem escolhe cada palavra com cuidado: "Eu não preciso de favor, seu Álvaro. Preciso de respeito pelo que eu faço. É isso que estou oferecendo", respondeu Álvaro. E era, sem enfeite, sem exagero. Era isso. Os dias seguintes foram de mudança silenciosa. A auditoria confirmou o que Cecília havia suspeitado. A irregularidade na ordenhadeira não era um erro isolado. Havia outros registros com dados incompletos, equipamentos que constavam como revisados sem revisão de fato, materiais que não batiam com as notas de compra. Damião havia construído ao longo de anos uma camada de aparência sobre uma estrutura que escondia descuido e interesse próprio. Com Álvaro em cima, tudo foi vindo à tona. Damião deixou a fazenda no final daquela semana. Não com escândalo, não com confronto. Simplesmente foi, do jeito silencioso e amargo de quem sabe que perdeu e não tem mais argumento. Os funcionários que ficaram não sentiram falta da voz grossa nem dos braços cruzados. Sentiram, na verdade, que o ar havia ficado mais leve. Mimosa se recuperou completamente em 3 semanas. Com a ordenhadeira recalibrada para a pressão correta e um protocolo de ordenha manual durante o período de recuperação desenvolvido por Cecília com orientação de um dos veterinários que havia ficado mais alguns dias, a vaca voltou à produção normal. No mês seguinte, o contrato com o distribuidor foi renovado sem renegociação. Hélio continuou acordando antes do sol. Continuou sendo o primeiro a chegar e o último a sair. A diferença era que agora, quando tinha algo a dizer, dizia direto e era ouvido. Cecília começou a faculdade no semestre seguinte. A 60 quilômetros de distância, voltava para a fazenda nos fins de semana. Estudava de madrugada, trabalhava de dia quando estava lá e carregava com ela, em cada aula de anatomia e fisiologia animal, a memória de uma vaca encostada num canto escuro e de tudo que havia aprendido sem livro nenhum. 3 anos depois, numa tarde de novembro com o céu aberto e o sol do fim do ano batendo de lado sobre as cadeiras enfileiradas no pátio da faculdade, Hélio Santana sentou na primeira fila com o chapéu no colo e os olhos cheios de água. Ele não tentou segurar. Deixou. Quando Cecília atravessou o palco com o diploma na mão e a beca preta nos ombros, ela procurou o pai com os olhos antes de procurar qualquer outra coisa. Encontrou ele exatamente onde sabia que ia estar. Na primeira fila, chapéu no colo, sorrindo do jeito que os homens discretos sorriem quando estão com o coração transbordando e não sabem como explicar isso em palavras. Ela sorriu de volta. Na semana seguinte, Cecília voltou para a fazenda Boa Vista. Não como filha do caseiro. Não como a garota que havia crescido entre o cheiro de pasto e o mugido das vacas. Voltou como a veterinária da fazenda, com contrato assinado, com nome na placa do consultório improvisado no galpão reformado, com a mesa dela, com a cadeira dela, com o lugar que sempre havia sido dela, sem que ninguém tivesse enxergado isso antes. Hélio ficou parado, na porta do galpão no primeiro dia, olhando para a placa com o nome da filha. Ficou um tempo assim, quieto, com o chapéu na mão. Então entrou, pegou a vassoura que ficava encostada na parede há 20 anos e foi varrer o pátio como sempre fez. Só que desta vez foi com um sorriso. Mimosa voltou a dar leite porque alguém teve paciência para observar, confiar no que sabia e não desistir quando ninguém quis ouvir. Às vezes, a vida coloca a gente exatamente nessa posição. Duvidam da gente, ignoram o que dizemos, fazem parecer que estamos errados. Mas muitas viradas começam justamente quando alguém decide continuar acreditando em si mesmo. Se essa história te tocou,
Deixa o like no vídeo e me conta aqui nos comentários. Você já precisou confiar em si mesmo quando ninguém acreditava em você?